Olá, Pai do Senhor, eu sou o Fernando Rios. Lhe agradeço mais uma vez você estar aqui assistindo mais um vídeo do meu canal. Hoje, baseado em Lucas, no capítulo 7, eu vou ler alguns versos contigo. A partir do verso 11, eu vou trabalhar contigo praticamente texto por texto. O texto diz assim: E aconteceu que no dia seguinte, ele quem Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão. Verso 12: E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levaram pararam. E Jesus disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. Verso 16: E de todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Este texto aqui é muito conhecido, a história do filho da viúva de Naim que é ressuscitado. Muito bem. Eu quero ir para hoje, no dia de hoje, nesse vídeo com vocês, mas para a aplicabilidade desse texto. Não vamos trabalhar como de costume com o texto original, lendo os próprios versículos aqui, já fica muito claro a história. Veja que Jesus, ele é acompanhado por uma grande multidão, chegando à porta da cidade de Naim, vinha também outra multidão. Essa multidão estava participando de um cortejo fúnebre, estava indo enterrar um jovem que tinha perdido a sua vida. O texto vai dizer que esta mulher, que Lucas não dá o nome dessa mulher, chama ela de viúva, a viúva de Naim. Naim é a cidade que essa mulher morava. Logo, é muito fácil entender que essa mulher estava participando pelo menos de um segundo velório, porque ela era viúva. Ela já tinha perdido o seu marido. Essa mulher, ela estava passando novamente pelo mesmo caminho desse cortejo fúnebre. Eu quero muito, na introdução ainda dessa exposição, desse vídeo, começar a aplicar para você. Mas antes disso, eu quero lhe convidar, a você que está assistindo mais esse vídeo, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative aí o sininho, as notificações, para você ser notificado quando for postado o próximo vídeo. Essa mulher, ela já tinha perdido o seu marido e agora ela estava chorando pelo seu filho. Por que chorando? Obviamente porque perdeu um filho? Sim, mas também um texto deixa claro que Jesus, quando se aproxima, ele diz: Não chores. A multidão que acompanhava Jesus, obviamente que era uma multidão diferente da multidão que acompanhava essa mulher. A multidão que acompanhava essa mulher, ela pode ser, essa multidão, ela pode ser formada pelo menos por 3 tipos de pessoas. Pelos parentes e amigos, que de certa forma, eles já estavam acostumados, de certa forma, acostumados com aquele contexto, porque há tempos atrás já tinham enterrado o marido dessa mulher e agora estava indo enterrar o filho dessa mulher. A história também vai nos dizer que naquela época era cultura ali do Oriente Próximo era costume, cultura, contratar mulheres para literalmente chorar nos velórios. Vejam que se tratavam de profissionais do choro. Também a história vai nos contar que também era contratado músicos. Ou seja, de forma prática, eu posso, não generalizando, mas colocando como a maioria dos participantes desta multidão que acompanhava essa mulher, como pessoas acostumadas com a morte. Primeiro porque os parentes e os amigos, tempos atrás, já tinham participado desse cortejo para enterrar o marido dessa mulher que é viúva. Mas também tem os profissionais, que são os músicos e as mulheres que eram contratadas para chorar. Talvez não seja a primeira vez que você ouve essa história. Então eu posso colocar essa multidão como a multidão que é acostumada com a morte.
Mas tinha pelo menos aí uma pessoa que não estava acomodada, que chorava de verdade, que era a mãe. A mãe que já tinha sido desamparada pelo marido, devido à perca do marido, e agora ela está perdendo seu filho, que é a representatividade da sua última esperança. Porque uma mulher naquela época, quando perdia o marido, se tornando viúva, ela tinha o amparo do filho mais velho. Quando tinha o filho, perdendo o filho, essa mulher fica desamparada para o costume da época. O filho é a última esperança dessa mulher. Facilmente podemos aplicar aqui a duas gerações. A geração do seu marido é a geração anterior, e a geração do seu filho é a geração atual. A geração anterior, que é a geração do seu marido, passou, e essa geração, ainda representada por essa mulher, está se passando. Agora, a geração do filho é a geração atual. Eu posso facilmente aplicar essa mulher à igreja. Porque muitas vezes a Bíblia, quando retrata de mulher no sentido profético, é simbolismo de igreja, noiva de Cristo. Eu encontro aqui uma mulher chorando pela atual geração, representada pelo jovem, pelo filho, que a sua vida tinha sido ceifada, digamos, antes do tempo. Um jovem que tinha uma perspectiva de vida, um jovem que tinha sonhos, um jovem que tinha metas, um jovem que tinha objetivo. Jovem representa uma força, uma ambição, um desejo de crescimento. Está aqui a igreja representada por essa mulher, chorando pela atual geração, que é representada por esse jovem. E eu já estou aplicando. Nos dias de hoje, infelizmente, não generalizando, existe dentro da igreja uma grande parte que está acomodada com a morte, essa multidão. Essa multidão que seguia essa mulher que já estava acomodada, confortável com aquela situação, principalmente aquelas que eram profissionais, as mulheres que eram contratadas para chorar, os músicos já estavam acostumados com a morte. No dia de hoje, encontra-se dentro das nossas igrejas pessoas que já não se incomodam mais pelo esfriamento espiritual, pessoas que já não se incomodam mais pelo tipo de mensagem que está sendo pregada em muitas igrejas, mensagens com o homem no centro, pessoas que já não se incomodam mais com o sumiço dos dons espirituais, pessoas que estão acomodadas. Contudo, ainda há uma igreja representada por essa mulher que chora pela atual geração. Uma mulher inconformada, uma mulher que acredita ainda nessa atual geração, uma mulher que está semeando as suas lágrimas, crendo ainda, inconsolada, pensando, não posso perder o meu único filho, eu não posso perder a minha última esperança. E nesse momento que essa mulher está chorando, não é lágrimas de jacaré, é lágrimas verdadeiras, uma mãe sentindo a perca do seu filho, aparece Jesus nesse cenário. Jesus, quando ele aparece, o texto vai dizer que ele diz para a mulher, não chores. E ele toca o esquife, a urna, o caixão e dá uma ordem. Diz para o jovem, levanta. Esse jovem, representando a atual geração, além de levantar, ele começa a falar. Verso 14. E o jovem levantou e começou a falar. Eu acredito sim numa geração que ainda com o toque do Espírito Santo de Deus se levanta e não fica muda. Se levanta e começa a pregar. Se levanta e toma uma atitude. Falar é um verbo, é uma ação, uma atitude. Eu ainda acredito numa geração que se levanta e começa a pregar, uma geração inconformada. Uma geração que não fica só pensando no passado. Eu acredito numa geração que não fica apenas como um saudosismo, pensando só nas experiências do passado. Eu acredito numa geração como o Abacuque, que mesmo no meio de uma população, os seus irmãos que estavam em pecado, em concupiscência, e os seus irmãos que estavam frequentemente na prática do pecado, Judá entregue ao pecado, mas Abacuque ainda clamava e dizia, ó Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra. Eu acredito em uma geração como de Ana, que mesmo que os filhos do sacerdote estavam pecando, Ofni e Finéias estavam entregues ao pecado, zombando na oferta do Senhor, filhos de Beliar,
Belial, Ana ainda chorava e Deus entregou a Ana Samuel, uma representação de uma nova geração que cresce na presença do Senhor. Então essa mulher representando a igreja, muitos que estão ainda dentro da igreja, que não são uma igreja inconformada, uma geração que não está conformada com este tempo, como Abacuque, como Ana, que ainda clama, que ainda chora, acreditando no milagre, na restauração, no renovo, no avivamento. Muito bem, Jesus tocou, esse jovem se levantou e começou a falar, e Deus visitou o seu povo, está no verso 16. O verso 16 diz que todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, e Deus visitou o seu povo. Apesar que muitos criticam a atual geração, dizendo que é uma geração fraca, dizendo que é uma geração Nutella, dizendo que é uma geração fria, eu acredito que Deus ainda tem os seus remanescentes. Deus ainda tem aqueles que estão chorando pelo jovem que está dentro da urna. Deus ainda tem aqueles que acreditam nessa geração, que não desistiram nessa geração. Deus tem ainda aqueles que dizem: aviva, Senhor, a tua obra, faz de novo. Eu ouvi falar o que o Senhor fez no passado, mas faz agora através da minha geração. Ainda existe aqueles que estão chorando pela atual geração, dizendo: a minha geração fez, a minha geração desbravou, a minha geração pregou, a minha geração presenciou os dons espirituais na execução, não só na teoria. A minha geração viu o batismo no Espírito Santo, viu libertação, viu renovo, viu cura. E eu acredito que a atual geração também vai ver curas, a atual geração vai ver renovo, vai vivenciar e vai ser o canal de um avivamento. Eu acredito na minha geração. Se esse vídeo falou contigo de alguma forma, e se você também acredita nessa geração, se você não é aquela multidão que está acostumada com a morte e a morte espiritual aplicando nesse vídeo, se você não faz parte daquela geração conformada com a morte, aquela geração de lágrimas de jacaré, aquela geração que só encena, é um teatro, aquela geração profissional, se você não faz parte do profissionalismo do ministério, que só usa táticas, estratégias, métodos, gatilhos para convencer e ver o seu ministério crescer. Se você não faz parte dessa geração, mas faz parte da geração da mulher, chorando pelo seu filho, ainda tendo esperança nessa geração, se você faz parte dessa geração que ainda acredita na atual geração, olhando a morte de alguns como um estado passageiro, mas não um estado permanente. Se você olha alguns ainda mortos espiritualmente e você percebe assim: não, esse é o estado atual, não é um estado permanente. Eu peço a você que compartilhe também esse vídeo. Não deixe esse vídeo apenas no seu conhecimento. Pega o link, manda no grupo dos jovens, no grupo dos seus amigos. Porque a morte do jovem era um estado atual, até que Jesus chegasse. Não era um estado permanente. Para muitos, para todos talvez daquela multidão, era um estado permanente, ele está morto. Mas o estado permanente se transforma num estado atual quando Jesus chega no cenário. Até Jesus chegar no cenário, a morte é um estado permanente, mas Jesus chega e transforma o estado permanente em estado atual. Ele agora está apenas dormindo, mas eu cheguei, eu toco e digo: jovem, levanta. O jovem levantou e começou a falar, não ficou parado. Talvez se você está parado, estagnado, hoje através da palavra de Deus eu digo: levante. E quando você levantar, começa a agir, começa a fazer a diferença nesta geração. Deus te abençoe, se inscreva no meu canal, siga minhas redes sociais e até o próximo vídeo.